Bom dia, bom dia, bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Hoje, claro, nessa manhã de sábado, nossa aí, né, com esse tempo nublado, vista por minha conta, o que muito me honra, né? Dá uma tremedeira, dá um medinho, porque assim, a gente faz lá o café que se dane aquela bagunça. Quando ele tá aqui comigo, ele coordena a batuta. Mas quando eu tô aqui, daí eu já fico um pouco mais assim, né? Receosa, assim, mas vamos tocar esse programa. Hoje a gente vai ter um programa muito, muito, muito legal. Inclusive, nosso convidado já está chegando aí, que é o Pedro. Nós vamos trazer o Pedro, que é um multiartista. Nós vamos trazer o Henrique Streuter, que é um ator, né? E a gente vai falar sobre o mundo, falando um pouco sobre do que se trata esse feriado, né? O Pedro tá avisando que chegou aí na frente. Deixa eu avisar ele aqui que já vamos acolhê-lo, né? E daí a gente, daqui a pouco, começa esse bate-papo bacana. Nesse nosso primeiro bloco, eu vou conversar com você a respeito de uma situação que aconteceu, né, na região metropolitana. A gente vai dar essa notícia. A gente já tinha falado sobre isso na semana passada, mas aí fomos atrás de mais dados, fomos entender um pouquinho mais o que era essas. Uma assessora da Câmara de Vereadores de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, foi exonerada após ter fotos íntimas divulgadas sem autorização. A identidade da mulher não foi revelada. Segundo o relato da vítima, um vereador e outros servidores estariam envolvidos na disseminação dessas imagens, que foram inicialmente enviadas a um assessor de outro gabinete. Eles estavam lá tendo uma conversa entre eles, dois adultos, gente, não era dentro da Câmara, não era horário de trabalho, estavam tendo uma conversa lá e ela mandou uma foto íntima para ele, né? Ele abriu esta foto, ele deu acesso a outras pessoas dessa foto e essas outras pessoas, segundo ele, vazaram essa foto. E em um final de semana, já mais de 500 pessoas tinham visualizado, isso já era de domínio público, né? A identidade da mulher aqui na reportagem não é revelada. Segundo o relato da vítima, um vereador e outros servidores estariam envolvidos na disseminação das imagens, que foram inicialmente enviadas a um assessor SEB. Isso pode ser configurado como um tipo de violência sexual presumida contra criança ou adolescente. Então é uma situação muito grave. Mas em se tratando de duas pessoas adultas, mandar nude não é crime. É uma ingerência sua, faz parte da sua liberdade, a imagem do seu corpo. Então até aí tudo certo. O que é crime é disseminar essas imagens sem a autorização da vítima, colocando a vítima numa situação jocosa. A entrevista à RIC TV Record, ela explicou como essa imagem foi enviada. Abre aspas. Um áudio obtido pela RIC TV Record mostra o assessor que recebeu a foto tentando se isentar da responsabilidade, alegando que um amigo teria copiado o conteúdo do celular dele. Abre aspas aí a fala do agressor. Eu não mandei para ninguém essa foto. Até ontem fui cobrar. Sabe o que aconteceu? Quem pegou e mandou a tua foto? Vou falar bem a verdade para você. Eu nem sabia que tenho um negócio aqui no meu celular que ele salva a foto. Quem pegou completamente que atende o social, então a gente tem um papel importante e eu gosto de destacar esse papel. Mas acontece que, proporcionalmente ao nível de que a gente se destaca nesses espaços institucionais, nesses espaços de poder, a gente também é atacada proporcionalmente. Em tudo. É a nossa aparência, é a nossa idade, é a nossa inteligência, é a nossa palavra colocada em dúvida. São pessoas, são homens tentando explicar pra gente as nossas próprias ideias. É uma sabotagem. Então, tudo para a mulher é mais difícil. Isso não é vítima mulher que tá me ouvindo, você também homem, que violência contra a mulher, ela não é só violência física. Você pode ser extremamente violento com uma mulher utilizando de palavras. Que é coisa mais violenta do que você dar acesso a uma imagem que a pessoa mandou para você em confiança, para que isso fosse mostrado para diversas pessoas, e depois que caiu na internet, não adianta você apagar a foto, porque daí não tem mais como você voltar atrás, né? E enrastilhou, vai-se embora. Então, é preciso ter esta consciência, né? Que violência sexual, o que chegou, tanto para a matéria da RIC,
quanto chegou pra gente, né? A gente está contando isso aqui quase que em primeira mão no rádio. Falaram que essa pessoa saiu de gabinete em gabinete mostrando a foto. Olha, você sabe de quem que é esse pedaço aqui de carne? É da fulana, assessora do gabinete do fulano. O que que você acha disso? E saiu mostrando isso, inclusive para as demais assessoras. Isso já é uma agressão também contra elas, porque constrange, busca justiça e também conscientização social, né? E é muito importante que eu vou encerrando quase por aqui, que a gente tem que fazer um break, para que você que sofreu qualquer tipo de violência, seja no seu trabalho, seja uma exposição pública de uma foto, né? Seja a sua difamação numa rede social, você mulher, com relação à sua honra, né? Isso é dano moral. E você precisa denunciar. Se você sofre violência física, se você se sente desconfortável com algumas... inconsciente, embriagada, porque todo mundo tem o direito de beber. Homens também bebem. Por que as mulheres não podem? O motorista de aplicativo deixou essa menina abandonada numa calçada. Um bandido foi lá, pegou ela e ficou horas violentando ela. Horas. E claro que a sociedade culpabiliza ela. Por quê? Por que ela foi sair? Por que ela foi se divertir? Por que ela foi beber? Por que ela estava inconsciente lá naquela calçada dando sopa? Né? Agora, eu sempre digo, escrevo e falo sobre isso. O corpo feminino do que é e o que não é machismo, é só você pensar naquela situação e imaginar que aquele homem agiria com outro homem daquela forma. Se ele não agiria com outro homem, ele só age daquele jeito com uma mulher, nós estamos diante de uma situação de machismo e isso nós precisamos combater. Porque o machismo, ele é a ideia de que os homens são superiores às mulheres. E o feminismo é a ideia de que mulheres e homens possuem os mesmos criança pequena para criar e que a mãe dela está doente, está com câncer. Então a gente precisa pensar muito nisso e ter um pouquinho mais de empatia. E agora eu vou chamar o nosso comercial. Diogo vai soltar e no segundo bloco a gente volta, o segundo bloco dessa hora, né? Porque nós vamos 3 horas aqui. Eu já trago o meu primeiro convidado para a gente bater um papo bem bacana aqui. Até daqui a pouco. Estamos apresentando JP Entrevista. De hoje, que já é um convite que eu tinha feito há tempos, né, para vocês, porque o Josmar, ele é um professor de escola pública, ele é professor de filosofia, né? Ele filosofia, estudo orientado também. Então, ele é professor de filosofia. E é claro, se você não tem essa figura te incentivando, se não tem incentivo da tua família, né? Depois a gente vai falar sobre a ideia geral sobre a arte, né? E como que isso surgiu para você. Mas às vezes as pessoas têm uma ideia geral de que a arte não é um trabalho. E a arte é um dos trabalhos mais incríveis que tem. Porque a arte é o que conecta a gente com a nossa humanidade, né? Você pode treinar outros seres vivos para fazer coisas parecidas com os seres humanos. Mas o que a gente tem dentro da nossa cabeça, o que a gente... eu vou te fazer um convite para você vir aqui visitar o nosso estúdio, conhecer a gente aqui, para você respirar um pouco esse ar aqui do rádio, como uma forma de gratidão a essa tua dedicação que você tem com a gente aí, de sempre dizer que você está ouvindo. É importante pra gente saber. É importante pra gente ter aqui, quando a gente abre aqui a rede social também, que vem, olha, eu tava vendo teu programa, tava assistindo, hoje foi legal. Ou assim, hoje você não falou uma coisa tão legal assim, né? Participa no chat, manda pra gente, liga aqui pra rádio, porque esse feedback é... E ele viu ali o potencial, né? E me deu os recursos pra fazer. Daí eu comecei pintando a sala dele um pouco. Tem as portas lá da escola que são pintadas. E eu primeiro comecei pintando as portas e depois as paredes da sala. E depois de um tempo, teve um certo desenho que eu fiz no caderno que eu acabei não gostando muito, assim, né? Eu acabei descartando o desenho. Eu não sei como é que ele achou ainda, né? Mas achou a folha descartada. E pegou ela e deixou em cima do armário ali, né? E eu fui lá, reconheci que a folha era minha, né?
Uhum. E o teu material, ele é o que? É guache? É Uhum. só o guache ou você usa outras coisas? Por incrível que pareça, é só o guache, mas também tem, às vezes, uma tinta de parede ali no meio, porque a gente tem uma lata de tinta grande na sala. E com alguém que te incentiva, isso é um conselho para você também, Pedro. Com alguém que compra todas as suas ideias malucas. É uma pessoa que é boa para fazer companhia para tua vida, né? Que é o meu primeiro incentivador. Isso é muito bacana. Mas vamos falar um pouco, Pedro, sobre aquela obra que está ali em cima da mesa. O que você idealizou, né? Porque a gente vê ali um pouco um cenário da escola pública, ela é diferente da realidade da escola particular. E eu vejo, assim, pelo menos eu tive essa percepção quando eu fui dar uma palestra lá, inclusive na tua escola, que a gente parece que tem uma consciência mais expandida sobre essas coisas, É. né? A gente tem um número muito menor de pessoas preconceituosas. É lógico que existe, sempre vai ter gente que vem com essa mentalidade, isso faz parte da criação, ela é para todo mundo. Não existe problema nenhum em uma pessoa ter grana e preferir que o filho dela estude numa escola pública. Inclusive, se você for lá no Colégio Estadual do Paraná, tá cheio de filho de rico lá, não sobra vaga pro filho do pobre, porque o filho do rico quer estudar lá, que tem música, né, que tem triatlon, que tem treino do não sei o quê, que tem uma gama de atividades que em outras escolas não tem, então a competitividade para estar numa escola dessas é muito grande. Eu sei que na tua escola também existe uma dificuldade de achar vaga, porque anda de ônibus, ou você que pega uma sala de aula, né? Sempre tem aquela pessoa chatinha que não deixa a janela ficar aberta. Eu sou a chatinha que não gosta de janela aberta, mas vou combinar com você todos os outros chatinhos que não gostam de janela aberta, que abram as janelas porque é perigoso, né? A gente ainda tem muitas situações aí de doenças respiratórias e puxo esse gancho muito para a importância da vacinação, gente. Essa semana aqui no Paraná morreu uma criança desse. Daí agora você anota que vai ficar bem cheio de consoante a coisa. DRWINGSZ, né? E ele vai explicar pra gente agora o que que significa esta sigla no teu Insta. Ou pode não ser nada disso também, mas você que vai me contar. Então, meio que por metade ele pegou um pouquinho disso. Aquela parte depois do ponto que tem o D e o R ali, em inglês desenhos é drownings. Daí, tipo, pra ficar um pouquinho mais abreviado, eu acabei tirando algumas Nessa terça e quinta hoje, a gente tá aqui no JP Entrevista e eu tô recebendo com muita alegria o Henrique Streiter, que eu já falei bonito, agora eu vou continuar falando Streiter, muito legal. E aí, conheço o Henrique. Guria, eu vou contar pra você que eu tenho 4 sobrinhos que nasceram nos anos 90 e eu sou a melhor tia do mundo, tá? Então os meus sobrinhos tomavam banho junto com o rato lá. Uma lavadinha aqui, uma esfregadinha ali. Você não tá entendendo? É claro que eu conheço o Henrique, eu conheço o trabalho do Henrique. Quando eu vi ali, eu fiquei até bem emocionada. Daí eu falei pra ela, falei, Bruna, às vezes vem umas pessoas aqui, fica difícil pra mim, pra eu controlar esse meu ímpeto tiete, né? Pra mostrar pra pessoa, assim, que eu cana pra criança, né? Que hoje você vê, assim, às vezes eu fico meio... Começo a ver as pessoas mais novas, tipo, ai, cara, que bobageira, cadê o Castelo Rá-Tim-Bum? Ai, gente, cadê o Pluk de Zoom? Que daí esse é da minha época mesmo, assim, né? Cadê aquelas coisas legais que a gente fazia, né? Agora é tudo tão agressivo, violento, mas... A peça do Suassuna chamava Quaderna, que a gente rodou o Brasil, tá? Foi bacana pra caramba. E quando a gente tava ali naquelas conversas, essas conversas que você tem com uma equipe em van, em hotel, assim, a gente pensou, falou, pô, o Suassuna nunca fez uma coisa infantil, né? Aí um dos nossos colegas que tem contato com a família no Suassuna, tal, ele falou, não, o Suassuna, ele não acreditava num teatro feito para criança. Ele acredita que o teatro é para todos. Aí a gente ficou matutando. A gente faz uma jornada de todas as coisas, assim, todas, a maioria das coisas que o Suassuna curtia e gostava.
Então, se você pegar qualquer entrevista do Suassuna, ele vai falar de palhaço. Palhaço mudou a vida dele. Então, tem a palhaçaria. Ele gostava muito dos bonecos, dos mamulengos, né? Que são bonecos feitos lá e tal. Então, a gente botou os mamulengos, a pintura, a dança. Então, tá tudo reunido como se fosse uma jornada do Ariano Suassuna pela vida dele. Exatamente. E me conte da peça. Vocês estão desde o dia 9. Claro que é sempre casa cheia, né? Graças a Deus, É né? casa cheia, sempre ali. Tem que chegar 30 minutos antes e aí pega o ingresso. Aham. Eu sou ruim de data. Você Dia tem aí? 9 a 19, tenho, nós estamos aqui, né? Qualquer coisa a gente pede ajuda para os universitários, né? Eu sei que hoje tem duas. Hoje tem duas, né? Sábado tem às 16 e às 19, Boa. né? No domingo eu não consigo abrir aqui, mas 16. 16 horas. E Eu falo que a TV Cultura é a minha casa, né? Porque eu fui eu e a Ângela Dipp, nós somos os dois únicos atores que a gente fez a tríade do Rá-Tim-Bum. A gente fez o Rá-Tim-Bum, o primeiro. O primeiro Rá-Tim-Bum foi dirigido pelo Fernando Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus. Pra vocês terem é uma ideia do que era. Do nível de gente que era. E aí depois eu fiz o Castelo e fiz o Ilha Rá-Tim-Bum. Eu e a Ângela fizemos esse percurso. Mas antes disso, eu fiz muita coisa lá. Eu fiz um programa chamado Revistinha. Como é que vai fazer? Falei pro Cauã, todo mundo fala que eu sou idêntico ao Flávio, né? Eu me acho a cara dele. Eu falei, vamos ver o que vai dar. E aí a gente sentou numa sala de maquiagem, fizeram aquela maquiagem. Quando eu olhei, a gente estava igual, e é tão igual que na gravação tem aquela televisãozinha assim que você fica conferindo, né? Às vezes eu estava sentado do lado dele, a gente tinha que dar tchau para saber qual era eu e qual era ele, para a gente saber onde a gente estava. Não, eu fui fazer, era eu e um tal de Antônio Fagundes. Ah, tá. Um que chamam de Fagundão. Mano, era eu e ele. Aí tu entra no estúdio, tu vai gravar com o Antônio Fagundes, velho. Que você viu, aí você fala, pô, e agora? Exatamente. Ó, E agora, eu tô mano? aqui. É aquela, como é que você vai... semana passada eu entrevistei aqui o Leonardo Wexel, que ele escreveu um livro sobre a Palestina, a faixa de Gaza, tá sensacional, veio lançar o texto. Ah, mãe! Ó. 2 segundos, é muito rápido. Então, assim, a gente não pode tirar. Mas, se você der outras opções, por exemplo, eu não fico muito preocupada porque ela lê bastante, Isso é né? primordial. Gosta de ler, pede livro. Enquanto tá indo, entra numa livraria, começa a olhar livro, olha para um livro e fala assim, mãe, compra isso para mim. Tá bom demais. Tá bom demais, Tá bom né? demais. Tá bom demais. Para mim começa a ficar problemático quando a criança começa a renunciar a uma série de coisas que são da infância. Para mim! Aí chamaram a Patrícia Gaspar, que faz maravilhosamente, e o Luciano Amaral, que era o menino, quer dizer, porque essa é uma continuação, porque Sim. é a vida dele adulto já. E ele também não fechou, porque ele tá na ESPN, ele apresenta coisa de futebol e tal. E aí entrou o Marcelo Serrado, que tá fazendo pai. Mas o mais legal é que o protagonista, que era o Lu Amaral, que entrava assim e fala, Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Seria a filha do Luciano. Uau! E